E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, soltou a voz na festa de casamento do seu colega de corte, Flávio Dino, no sábado. No palco, antes de cantar, Barroso disse algumas palavras elogiosas ao noivo e, em seguida, o magistrado cantou Aquarela do Brasil, acompanhado pelos músicos. Portanto, eu tenho maior admiração e maior carinho por ele. Só por isso que eu vou pagar esse mico. Vamos lá? Essa maravilha de cenário é o episódio hereditário e o artista num sonho genial. Deixa eu só corrigir uma informação, o nome da música é Aquarela Brasileira. Tinha falado Aquarela do Brasil, tá aí a gente acompanhou um trecho na voz de Luiz Roberto Barroso. Ana, eu quero te ouvir, mas deixa eu só trazer mais um detalhe desse casamento do Flávio Dino, que teve inclusive uma área reservada para os colegas aí da corte, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso receberam um tratamento especial e ficaram separados dos demais convidados. Lula não apareceu. E só para a gente contextualizar, Ana, o Flávio Dino oficializou a união com a Daniela Lima, companheira de 14 anos no Maranhão. Com você agora. Trouxemos você de Los Angeles para isso, para comentar essa notícia. Ela estava voando quando aconteceu esse evento. Eu não tinha visto. Eu estou aqui imaginando o glorioso Antonin Scalia numa festa de casamento cantando Strangers in the Night no palco. Não existe isso. Piotr, Silvio, eles repetem sobre a exaustão, sobre, inclusive, o noivo, Flávio Dino, a Suprema Corte Americana isso, a Suprema Corte Americana aquilo. O Flávio Dino até fala de maneira correta os justices da Suprema Corte, que são juízes, né? Embora ele tenha falado uma mentira gigantesca que até hoje ele não consertou, de que os votos da Suprema Corte Americana são votos secretos, que a gente nunca sabe como cada um votou. Isso é uma mentira, não é nem fora de contexto, é mentira. Todos nós sabemos, no final do dia, como cada sessão na Suprema Corte Americana aconteceu. Mas tudo bem. Agora, eu tô assim, continuo de boca aberta, porque isso não é um país sério. Como se não fosse o suficiente nós ouvirmos de um ministro do Supremo derrotamos o bolsonarismo ou perdeu o mané numa mola, o mesmo juiz agora sobe num palco para cantar. Nós não somos uma nação séria com esse tipo de ministro comandando a corte mais importante do nosso país. E mais um detalhe desse final de semana festivo, Silvio, repercutiu nas redes sociais na manhã de domingo um vídeo que mostra a chegada do ministro Alexandre de Moraes ao Hotel Luzeiros, em São Luís, acompanhado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Moraes e Andrei foram ao Maranhão para o casamento de Flávio Dino, tá? Então a gente acompanha algumas imagens capturadas aí ontem em São Luís. Aquela velha história, né, Paula? A mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer, né? A imagem às vezes é importante, a imagem que determinadas figuras passam para a sociedade. Por exemplo, vamos começar pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele pode cantar o que ele quiser. Se ele quiser cantar no chuveiro, se ele quiser cantar na casa dele, se ele quiser cantar numa festa, ele pode cantar o que ele quiser. Mas quando se deixa um evento como esse ser filmado e amplamente divulgado, isso inclusive rodou programas de televisão, de uma emissora que faz assessoria de imprensa para esse consórcio. Vejam como eles são bacanas, isso rodou. Quando se deixa, quando se permite isso, é que você está cruzando um sinal de autoridades e de figuras que deveriam manter a postura o mais discreta possível. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal aparece ao lado de um delegado de polícia, de um diretor de Polícia Federal, você transmite a imagem de proximidade.
Então, este é o ponto, a imagem que você passa para a sociedade, seja em cima de um palco, como eu disse, cantando o que ele quiser, o gosto musical é dele, quanto quando você chega a um restaurante ao lado de uma outra figura que não deveria estar, talvez, ao seu lado. Porque você é um juiz, você deve ser imparcial, você só deve se manifestar nos autos. Não à toa, são 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. É chegar ao topo, não há nada depois, inclusive a última Corte Recursal do Brasil. Então, eu acho que a imagem transmitida é ruim. E o ministro Luiz Roberto Barroso gosta muito de aparecer. Piotr. Perderam a noção de recato, né? E recato para um juiz, ainda mais um ministro do Supremo, um juiz de primeira instância não conseguiria fazer isso. Aqui no Brasil, não estou nem me referindo à Suprema Corte, ele tomaria esse cuidado. Desembargadores, por exemplo, jamais. Porque é o tipo de coisa que se expõe desnecessariamente, né? E você gera, obviamente, repercussões com as quais você não precisa lidar. Agora, você acha que alguém no Supremo ou esses ministros estão preocupados com o recato? Levando-se em conta que eles rasgam a Constituição, desconsideram o pacificado que eles mesmos têm. Estou falando de decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de olhar para a capa do processo. Depende de quem é a capa do processo, o julgamento é de um jeito. Se muda, muda de novo. Quer dizer, aí a razão da insegurança jurídica é insistentemente continuada por esta formação do Supremo Tribunal Federal. Falta recato. A Ana se referiu, né, à Suprema Corte Americana. Tem muita coisa que o Supremo Tribunal Federal faz que jamais você vai ver na Suprema Corte Americana, que foi a inspiração para o Supremo Tribunal Federal. Agora, se foi a inspiração, não dá para voltar à inspiração. Vai lá, pega o exemplo. Porque lá está pacificado. É aquilo que é uma Suprema Corte. Por mais que nós discordemos, por exemplo, dessa decisão, até porque beneficiar o próprio filho, não estou falando do Joe Biden em relação ao Hunter Biden, por mais que discordemos e convenhamos, é um absurdo ético. Mas a Suprema Corte não vai mexer nessa decisão porque há um entendimento jurídico que é uma prerrogativa do presidente, ele vai ser julgado pela história por causa disso. Aqui não, o Supremo vai lá e mete a mão em tudo, dependendo de quem, para esse lado ou para aquele lado. Como é que quando o Rubens Ometo reclama da economia, no bastidor provavelmente ele, se não ele, outros empresários vão dizer assim, e a segurança jurídica para investimento no país hoje? Como é que você vai? Você tem inflação alta, governo descontrolado fiscalmente e insegurança jurídica. Eu, como brasileiro, quero quanto mais atrair investimento. Aliás, a gente estava conseguindo fazer isso no governo Bolsonaro pós-pandemia. Olha que dificuldade, o mundo não sabia o que fazer, a gente conseguia atrair investimento. Batemos um recorde de investimento estrangeiro aqui, em 2022. Veio o governo Lula, caiu. Agora, para isso eu também não posso dizer, vou contar uma fábula sobre o Brasil. Esses são os fatos. Agora eu quero que mude para a gente voltar a atrair investimentos. Isso aqui é um país que, convenhamos, né? Esse é um dos poucos lugares do mundo que você cresce 2 dígitos. Agora, chega uma hora que o investidor põe o pé no freio, mas, lamentavelmente, fatos são fatos, né? E só um pequeno detalhe. Esses são os mesmos que criticaram Bolsonaro durante 4 anos pela falta de postura presidencial, pela falta de decoro. São esses aí.